meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um clássico resumão semanal do grupo De Verdade. Então hoje nós vamos ver os 3 principais assuntos que nós tratamos essa semana, que foi animal. Então a gente já vai começar falando do assunto que mais deu burburinho essa semana, que foi a mudança de regulamentação permitindo com que investidores comuns invistam nas BDRs, que são as Brazilian Depositary Receipts. Basicamente é um método de você investir indiretamente nas estoques dos Estados Unidos, nas ações dos Estados Unidos de grandes empresas como Microsoft, Apple e etc. E aí a pergunta que veio em avalanche é: o que isso muda para mim, investidor comum? Simplesmente seguindo a metodologia de verdade, isso não muda absolutamente nada. E aí o que justifica isso é um dos principais insights nessa semana, que é o seguinte: reduza o máximo possível a quantidade de intermediários entre você e o seu investimento. Então, se você pode comprar uma ação diretamente na bolsa e saber fazer isso bem, não tem motivo para você colocar um intermediário ali dentro, como um fundo de ações ou como alguém que vai fazer isso para você, uma carteira recomendada e etc. Sempre que você enxugar esses intermediários, você vai ter mais resultado, porque você vai ter menos sanguessuga ali durante o caminho, e esse dinheiro vai vir diretamente da empresa para você sendo sócio. Quando a gente fala de BDR, você tem um intermediário, você tem uma instituição brasileira que faz essa intermediação entre o seu dinheiro e essa estoque lá nos Estados Unidos. E ela cobra, a maioria dessas BDRs, elas cobram uma porcentagem sobre esses dividendos que vêm. Então simplesmente vai pegando parte desse dividendo, sendo que você pode simplesmente abrir uma conta voltada para estrangeiros e investir diretamente nessas estoques lá. Isso se encaixa, inclusive, em outros exemplos, como os fundos de fundos, os FOFs, como são conhecidos, que são fundos de FIIs, que investem em outros FIIs. Então você está investindo em um FII para ele simplesmente investir em outros FIIs que você poderia aqui investir diretamente, é o mesmo ativo que você tem acesso através da Bolsa de Valores. Então essas ocasiões, elas na grande maioria das vezes não faz sentido nenhum, acaba só minando aí o seu retorno como investidor. Fechado? Outro ponto importante dessa semana foi uma dica muito prática. Tem muita gente que começou investindo sem muito saber o que está fazendo, então acaba comprando o ativo e aí vendendo parte dele, aí ouve alguém falando de outro, compra outro e no final não sabe nem quanto tem de fato em cada investimento, como está a sua carteira. E aí uma dica prática é você procurar o portal CEI, que é o canal eletrônico do investidor da própria B3. Lá você consegue ter acesso a um resumo de todos os seus ativos e aí começar a organizar a sua carteira, porque aí sim você vai começar a ter essa visão de que o que importa não é uma ação em si, mas sim a composição da sua carteira de investimentos. Fechado? E aí, por último, a gente falou de um insight muito bacana que surgiu da aula ao vivo, onde a gente viu aí como selecionar os melhores bancos da bolsa, que é a visão sobre os critérios quantitativos e qualitativos. Então, o que basicamente é isso? Os critérios quantitativos, eles são os indicadores, são indicadores bem numéricos que você olha lá, uma dívida líquida sobre EBITDA. Se for menor que 3, tá ok. Se for maior que 3, já começa a ter um risco maior, um dividend yield, ou, enfim, qualquer aspecto, um ROI, um ROIC, uma margem líquida, uma margem EBITDA, tudo isso são critérios quantitativos que você consegue comparar de maneira mais fácil através dos números, definindo aí o que é melhor e o que é pior para você. Porém, é importantíssimo que você olhe também os critérios qualitativos. Eles não são tão numéricos, eles podem até às vezes ser numéricos, mas não são iguais, não se repetem como indicadores padrões como ROIC, ROI, etc. E aí um exemplo clássico para a gente ver isso lá nos bancos, por exemplo, foi o que a gente viu aí do crescimento digital. Então a gente viu qual o rating, qual a avaliação dos aplicativos desses bancos, qual é a nota em relação ao ESG, que são as políticas aí de meio ambiente, social de cada um desses bancos, quais são os destaques que eles colocam, quais são as vantagens que eles se colocam realmente, e tudo isso você consegue ver através do release. Se você jogar aí o nome da empresa, RI, no Google, você vai ter acesso à central de resultados e lá no press release, onde eles apresentam os resultados trimestralmente, todos esses destaques e todos esses pontos mais qualitativos estarão à mostra, e também com uma pesquisa e lendo um pouco lá, uma linguagem bem tranquila, não precisa nem entrar nada profundamente das DREs ou de qualquer demonstrativo de fato de resultado, mas lá você consegue ter uma ideia de como essa empresa se posiciona e em que cenário ela está inserida e quais desses critérios qualitativos elas têm melhor do que a concorrente. Isso é fundamental para você não escolher somente uma empresa com base nos números, mas sim uma boa empresa de fato para você ser sócio e se manter sócio dela o maior tempo possível.
Fechado? Então é isso, esses foram os 3 principais insights dessa semana, que foi animal. Nessa próxima a gente continua metendo bronca. Estamos juntos, mais do que nunca, aquele abraço.